E aí, tudo certo? Tem uma excepcional hora de estudo aqui com a gente na nossa Arquisérie Desvendando os Grandes Arquitetos e começamos sempre com aquela frase, né? Como eles fazem, por que que eles conseguem fazer e como a gente também, como arquitetos, projetistas, podemos conseguir sim fazer e executar como eles executam. E a gente vai explicar tudinho como isso é possível e também a importância do que estamos fazendo aqui, que é o que nós chamamos de repertório, adquirir no repertório. De cara, já dou aí a primeira dica, o que, que é o repertório. O repertório nada mais é do que a gente coletar informações, né? Gravar informações na nossa mente como um grande banco de dados, né? E o que, que é isso? É ver a arquitetura, ver o que os arquitetos estão fazendo. Não só arquitetos brasileiros, mas aconselho mundialmente, né? A gente tem isso muito fácil agora, né? Principalmente com a internet aí, né? A gente consegue entrar no site de grandes arquitetos, de grandes escritórios de arquitetura, tanto nacionais como os internacionais, e a gente consegue sim, adquirir repertório através, né, da internet. Essa é a primeira dica se estende um pouquinho ali também, que é o que? Tenha sempre aí com você um livro de arquitetura, uma revista de arquitetura, para que no seu dia a dia, pare um tempinho do seu dia ali. Eu gosto de fazer isso muito pela manhã, parar um tempinho e entrar num site de arquitetura ou pegar um livro de arquitetura e dar uma destrinchada nele. Mas não é olhar com aquele olhar de ver a arquitetura só como um belo, é de olhar um olhar mais técnico. A gente chama de repertório aqui, né? Se você aí que está assistindo a gente, né, é estudante de arquitetura, né, ou arquiteto também, como a gente aqui também, né, eternos estudantes, na faculdade de arquitetura, os professores falam assim, vamos adquirir repertório, né, conceito, aí fala muito sobre conceito, com partido arquitetônico e coisa e tal. Aqui a gente chama de repertório também, mas é um repertório mais técnico. Porque a grande dúvida, né, da galera para conseguir projetar igual esses grandes arquitetos projetam é exatamente o que não deixa, né, na verdade, projetar como eles projetam é um medo. O medo de fazer, por exemplo, grandes balanços, né, uma casa em balanço ou uma casa em quatro pilares, né, como a gente viu aqui na nossa ArcSérie, tem vários exemplos aqui, né? E isso, né, é porque pela falta de repertório técnico. Exatamente por isso, a gente não sabe como funciona, como a arquitetura se comporta, como as estruturas, como as instalações se comportam, e aí a gente não consegue dar solução para o nosso projeto. E isso é muito, mas muito importante até hoje. Eu ainda estudo arquitetura porque eu uso isso diariamente, né? Eu busco o repertório de grandes arquitetos porque eu uso até hoje. Nosso escritório aqui, o Nova Morada Brasil, é um escritório que executa, que elabora, né, projetos executivos de arquitetura e também complementares, né, que são os de engenharia. E como é importante a gente observar a arquitetura tendo um olhar mais técnico, muito importante. E aí, ó, como eu falei disso, né, é um escritório de arquitetura com um escritório, né, de instalações, né, que a gente chama de projetos complementares de engenharia, de estrutura, elétrica, hidráulica, ar-condicionado, é toda a gama, né? E aí, como eu falei isso, olha outra dica que eu vou dar aqui. Percebe que o nosso conteúdo aqui, né, nossas aulas, o nosso aprendizado da arquitetura, ele não é direcionado apenas aos arquitetos, tá? Então a gente direciona para a galera ali
De edificações, né, do primeiro ao terceiro ano, não importa, primeiro a quinto ano de arquitetura e os externos estudantes também de edificações, que assim o seja, que a galera vai para a faculdade. Estudantes de engenharia, também muito importante vocês estarem juntos. Por isso, eu já te peço uma coisa aqui, antes de eu falar a segunda dica. Compartilha, chama eles aí para participar, né, dessas ArcSéries, dessas ArcAulas, tá? Que a gente vai falar muito sobre a parte profissional, como atuar e os caminhos que a gente pode seguir. Compartilha. Se você tem uma obra aí também que você um prédio que saiu numa revista, num site, bota aí no comentário que a gente vai buscar e a gente vai destrinchar como a gente vai fazer aqui, e aí você vai ver que as soluções estão ali já feitas, né? Assim dizendo, já estão no mercado aí, e o que a gente precisa é entender elas e executar, tá bom? Então compartilha, chama eles aí, manda um direct aí, fala assim, ó, assiste esse vídeo aí que eu assisti e, cara, tem coisa legal pra gente ver aí que é importante pra gente que tá na área, né, da construção civil, assim direto, né, falando dessa forma, tá? A segunda dica é, por que é importante a gente adquirir esse repertório técnico? Porque se a gente entende como funciona o sistema construtivo, como funcionam as instalações, como que eu consigo desenhar isso, representar isso. Então imagina assim, ó, a partir do momento que a gente começa a estudar edificações, arquitetura, engenharia, né, voltada para a engenharia civil, a partir do momento que a gente começa a estudar, a gente já é profissionais e somos pessoas técnicas. Então a gente, em todos os ambientes que nós entramos, nós precisamos sair de lá desenhando ele na nossa mente e desvendando ele enquanto a gente estiver lá. Então a gente olha para o piso, olha para a porta, olha para a parede, se é textura, se não é, se está instalada uma cortina, janela, por que a janela é de madeira, se é de vidro, por que a porta é de madeira, se é de vidro, como ela se encaixa, a medida da porta, medida do piso. Cara, isso é repertório técnico. Por quê? Você vai colocando na sua mente isso e vai observando como ela funciona, como, né, o sistema lá instalado funciona. Isso é muito, mas muito importante. Por quê? Se você consegue clarear isso na sua mente, você vai entender como é que funciona o desenho, qual a importância de se representar o desenho técnico. E é muito importante isso porque a nossa carreira, né, falando um português claro, quando a gente vai trabalhar ali, começando num estágio, né, e aí eu vou dar outra dica depois, que você pode começar assim, fazer o seu portfólio já no primeiro ano, e no primeiro ano já entrar ali para fazer estágio, já procurar um estágio. Eu vou te falar primeiro essa segunda dica aqui, que é o desenho técnico, a importância dele. Então, se você sabe, né, interpretar esse desenho técnico, né, você consegue, mesmo que você represente esse desenho técnico na mão, não tem problema, né? Faz um esboço dele para você gravar ele, como ele funciona, observa os detalhes de pingadeira, de batente, de forro. Cara, todos esses detalhes, né, é o que a gente sempre fala que tudo é projeto, né? Desde do mais grandioso até o menor, né? O menor item ali de uma edificação. Por exemplo, você tem uma porta, você tem a maçaneta, cara, tudo passou por um projeto. Independente de quem fez esse projeto ainda, se foi, né, o pessoal da arquitetura ou se foi de uma área mais industrial, mas é projeto. Tudo passou por uma prancheta, assim dizendo, né, uma coisa mais clara. Lógico, agora passa pelo computador, né? Mas se você entende que tudo é projeto e tudo pode ser desenhado, né, tudo passou por um desenho, por um pensamento, o AutoCAD, o Revit e o ArchiCAD são ferramentas. Então, se você consegue representar isso na mão, né, detalhes na mão, quando você sentar numa ferramenta dessa, você vai saber o que você está fazendo. Se você fizer o caminho inverso, né, que achando que a ferramenta vai resolver o seu problema, esquece, tá?
você não vai conseguir detalhar projetos como esse que a gente vai ver aqui. Vai ser muito difícil. E a dica é o seguinte, lembra que eu falei aqui há pouco de que existem várias ramificações ali, né, da arquitetura e engenharia, instalações, e que o nosso escritório trabalha com isso, exatamente isso. Por que a gente fala para um público maior aqui, né, da pessoal da engenharia e também o pessoal ali de edificações? Porque a gente quer aguçar isso em vocês, porque a gente viu muitas pessoas saindo, por exemplo, de edificações, indo para arquitetura e acaba descobrindo que não é tão legal a arquitetura, ou fazendo um outro caminho, né, indo para engenharia e falou, putz, eu gostaria de fazer, na verdade, arquitetura, porque eu me dou melhor com o desenho. Então experimente isso antes. E como você vai conseguir experimentar isso? Olha a dica-chave aqui. Como? Se você tiver leitura de projeto, interpretação, né, daqueles detalhes, né, de como interpreta, por exemplo, o desenho de uma parede de alvenaria, ou uma parede de steel frame, ou uma parede metálica, diferenciar como você marca isso na planta, estrutura metálica, estrutura de concreto, como você desenha representa esse desenho técnico de uma forma correta, e você tem uma das ferramentas, AutoCAD e o Revit, cara, você já consegue procurar emprego, sim, em escritórios de arquitetura e escritórios de engenharia. Vou te falar aqui no mínimo 5 locais que você pode trabalhar se você tem essa técnica e interpretação. Você pode trabalhar no escritório de arquitetura, desenhando, claro, arquitetura, né, parte de arquitetura. No escritório de estrutura metálica ou de estrutura de concreto. Às vezes eles separam os escritórios, né? Tem uns engenheiros que são bem específicos na metálica e outros bem específicos no concreto. Aí, tá vendo? Já são 3 locais de trabalho ali, né? Escritórios que desenham, né? Que projetam instalações elétricas, por exemplo. Tem pessoal que só faz instalações elétricas, instalações hidráulicas, ar-condicionado, instalação que a gente chama de projeto de combate a incêndio, que é o projeto de bombeiro, né? Mais conhecido projeto de bombeiro. Cara, vou dar outras coisas também. Trabalhar em lojas que vendem piso, né? Granito, tem muitas lojas que vendem porcelanato, né? Que são sob medida, sob encomenda. Cara, como é que você vai trabalhar nessa loja? Precisa interpretar os desenhos. Chega o cliente com uma planta lá, você precisa às vezes redesenhar isso, interpretar isso e desenhar essa paginação. Fachadas, tem muita empresa de fachada. Cara, tem uma gama gigantesca. Não fica esperando você completar os seus anos de estudo para ir fazer estágio. Você está perdendo tempo e você pode descobrir que lá você poderia seguir por outro caminho. Por que eu falei das outras áreas? Porque a galera que está fazendo edificações, e eu espero que quem esteja fazendo arquitetura esteja ali já encaminhado, sabe o que quer, né, o direcionamento que quer, e a gente vai aguçar isso em você aqui para que você, né, seja feliz ali, né, num bom sentido, né, seja feliz na arquitetura, não se arrependa disso. O que acontece? O pessoal das edificações ali, eu sei que em edificações não trata muito desenho, né? Eles tratam muito parte de obra, tal. Cara, mas a parte de desenho técnico é uma das mais importantes e é onde você mais pode arrumar um trampo, né? Um estágio. E se você tem domínio, cara, por que você não dá uma olhadinha ali sobre instalações, que é super importante, ou estrutura, né? Estrutura metálica ou estrutura de concreto? Segue o ritmo ali, vai dando uma olhada, talvez você tenha aptidão para isso e vai desenhar, por exemplo, elétrica, desenhar hidráulica, por que não? Né? Talvez você tenha mais esse senso, mas se você não conseguir observar na obra como essas instalações funcionam, é difícil, né? E aí, você fala assim, poxa, mas como observar na obra? Eu não estou trabalhando ainda. Por que não? Por que não? Olha a outra dica aqui, você montar o seu portfólio desenhando a sua casa. Já estou falando outra coisa, montar um portfólio, que é um portfólio de apresentação, que é muito mais importante um portfólio. Eu vou dar outra dica aqui, muito mais importante você montar
um portfólio do que você montar um currículo. Ah, mas como assim? Cara, montar um portfólio, como você pode fazer? Se você tem leitura técnica, que é o que a gente está fazendo aqui, o repertório técnico, sabe desenhar tecnicamente, mas não é qualquer desenho. Sabe interpretar o AutoCAD, por exemplo, pegar a ferramenta mais simples, o AutoCAD. Sabe como é que funciona o conjunto de penas do AutoCAD. Se você, olha, outra dica, ó, se você sabe como é que funciona, qual a representação do vermelho, do amarelo, do verde e do ciano no AutoCAD, com essas 3 penas, você já desenha, né, já elabora um desenho técnico de uma edificação ou de instalações perfeito. Perfeito na representação gráfica, perfeito. Por que eu falo representação gráfica? Estou vendo muita gente achar que desenhar o AutoCAD numa única pena é desenho técnico. Esquece isso. Isso é desenho porcão, hein? Isso é desenho porcão. A gente fala muito isso no escritório. Se você não conhece as penas ali do AutoCAD, cara, você está desenhando numa pena só, putz, cara, isso é desenho porcão. Por que você acha que o AutoCAD fez aquela variação de penas? Justamente para representar corretamente o desenho técnico, tá? E aí, cara, se você tem a representação técnica, né? E uma das ferramentas, AutoCAD, que é o mais simples, ou ArchiCAD, ou Revit, um desses aí, você já pode montar o seu portfólio. Como montar o portfólio? Redesenha a sua casa, cara. Ou seu apartamento, redesenha ele, faz ali os projetos que a gente precisa, né? Por exemplo, se você seguir para a linha da arquitetura, desenha o original dele, né? O layout que a gente chama, que são os mobiliários, o posicionamento dos mobiliários, e redesenha ele como se fosse uma reforma. Usa a criatividade. Pô, hoje ele tem, por exemplo, um apartamento, hoje tem 2 dormitórios, não, vamos criar ele um loft. Usa a imaginação, pega a referência. Aí que eu te falo, ó, se você pega a referência, adquire repertório, vai vendo a arquitetura, vai buscando a arquitetura, cara, tem tantos canais para buscar arquitetura, Vitruvius, Arquidaily, a gente tá no Arquidaily, revista Projeto, cara, Pinterest, né? Tem vários aí pra gente conseguir buscar referência de projeto, redesenha ele com a sua imaginação. Faz sim desenhos à mão, tipo de perspectivas, né? Dos ambientes, onde você pode projetar um mobiliário diferente ali e tal. Depois vai para o AutoCAD. Estou falando do AutoCAD, mas pode ir no Revit, onde você se adaptar melhor, ou ArchiCAD e tal. Vai lá, desenha ele tecnicamente as plantas, representando tecnicamente, né? Constrói ali os cortes, aí você vai ver a importância dos cortes, a altura, né? Paginação de forro, paginação de piso, detalhes de pia, detalhe de granito, cara, detalhe de porta, cara, pintura, vai e faz um leque ali de pintura das cores que você quer, cara, constrói esse portfólio. Olha aí, com esse portfólio, eu como proprietário de um escritório de arquitetura gostaria muito mais de quando eu precisasse de um estagiário, o estagiário e esse estagiário entrasse em contato comigo e eu solicitasse para ele uma referência, ele mandasse o portfólio dele, ó, dá uma olhada no que eu fiz aqui. Cara, eu ia ficar muito mais feliz. E também, se por exemplo, olha, uma outra coisa, eu gostaria muito de ver também, por exemplo, e a gente já pesquisa o Instagram do cara. Mesmo que ele não faz nada. E aí eu te dou uma dica aqui. Usa o seu Instagram como o seu currículo. Como? No seu dia a dia. Ah, mas eu não trabalho, né, ainda num escritório de arquitetura, numa construtora, ou executo obras e tal. Como que você consegue fazer isso? Tá indo para a escola, tá indo para a faculdade ou tá indo para o curso? Cara, não é possível que você não está observando os prédios que você tá à sua volta. O prédio que te chama a atenção, tira a foto, faz um post, faz uma observação, tipo, ó, aqui é um pilar, ou faz uma observação, ó, aqui é uma viga, ou aqui é o revestimento X, Y, Z. Cara, vai construindo isso. Imagine que legal eu como
contratante, assim dizendo, dos estagiários, né, ou o pessoal ali que vai iniciar, ou até mesmo de arquitetos, quando eu chamar esse cara fala assim, ó, eu tô fazendo um conteúdo aqui no Instagram, dá uma olhadinha, ou ele manda o Instagram dele pra gente ver. Imagine assim, você ter esse portfólio com a sua casa, o seu apartamento redesenhado aí, né, nos modelos de projeto, mais um Instagram ali produzindo conteúdo, né, e um conteúdo legal, né? Cara, visita alguma obra, você mora onde? Cara, mora em São Paulo. Putz, tem obra do Oscar Niemeyer, obra Paulo Mendes da Rocha, obra de arquitetos super conhecido. Anda na Paulista, cara, tem prédios fantástico, fantástico. Vai lá, tira foto, pá, faz uma marcação na foto, vê o que descreve ali o que você entendeu sobre arquitetura e tal, a importância. Cara, construir um conteúdo. Que legal se eu encontrasse um estagiário, né, ou um futuro profissional, já falo assim, né, futuro profissional aí da arquitetura, da construção civil, que conseguisse dialogar com o conteúdo com a gente, alongar essa conversa. Ó, se você chega com conteúdo, que é o que a gente está fazendo aqui, adquirindo um repertório, se você chega com para uma entrevista, né, conhecendo vários outros arquitetos, tendo esse conteúdo, observando exatamente o que a gente vai fazer aqui, observando técnicas construtivas, o porquê que o arquiteto fez aquilo, como que ele conseguiu fazer aquilo, cara, o seu papo desenrola na entrevista. Você consegue desenrolar mais conversa na entrevista. Sacou essas 3 dicas que eu dei? Repertório, a importância do repertório, a parte técnica, montar um portfólio no Instagram. Cara, que dica, hein, que eu dei aqui. Bora lá estudar, então, essa edificação aqui. Mas deixa aí, por favor, de novo, repito, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, manda um direct aí ou manda no WhatsApp da galera dizendo, cara, essa aula é legal. Beleza? Ou diz aí, né? Foi uma chamada muito importante para a gente que está estudando ali edificações ou arquitetura ou engenharia. Beleza? Vamos lá destrinchar. Cara, eu citei esse projeto, estou fazendo esse vídeo aqui porque eu citei um outro projeto que usa, né, essa transparência aqui, que são caixilhos, né? Eles desenharam caixilhos, portas, né, em policarbonato. Então eu citei um outro projeto que fez a mesma coisa, só que é um projeto de um pessoal, vou deixar um card aqui, né, oriental, né, pessoal do Japão, aquele projeto, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, né, de um escritório japonês, é uma residência, mas que usa essa transparência, justamente, né, eles querem justamente causar nessa luminosidade aqui, né, numa área mais escura, numa área mais escura, né, quando se escurece ali o dia e tal. E aí, cara, né, a Casa Triângulo, ele chama de Casa Triângulo, né, mas é uma galeria, né, uma galeria de artes, né, em São Paulo. Cara, observa a importância de a gente adquirir repertório e ver como os arquitetos aplicaram as técnicas construtivas e também os acabamentos. Cara, isso faz parte da nossa profissão. Isso faz parte de juntar todas essas ideias, né? E juntar também com o anseio ali do cliente, né? Claro, as condições do lugar, né? As condicionantes do local também. E aí formatar tudo isso e muito rápido projetar, né? Iniciar um projeto. Olha que interessante, cara. Quando a gente adquire o repertório, a gente acha, né, que a gente não usa ele. Mas é impressionante quando a gente adquire o repertório onde fica gravado na nossa mente, né? Principalmente de técnica construtiva, né? E de outros projetos. Quando a gente precisa, né, elaborar um projeto, a gente soma as informações do cliente, soma as informações do local com o nosso repertório que está armazenado ali, e quando a gente traça, olha que interessante, quando a gente traça a primeira linha no papel ali, a gente sabe do que aquela linha,
né? O que aquela linha, ou se aquela linha for uma parede, a gente sabe do que ela vai ser construída. É impressionante. Impressionante. A gente sabe que ela vai ser ou de concreto, ou ela vai ser na alvenaria convencional, ou vai ser steel frame, wood frame. Por isso que a gente fala também dos outros sistemas aqui, né? De todos esses sistemas construtivos, né? Wood frame, steel frame, estrutura convencional, ICF, concreto armado e etc e tal. Por isso que a gente precisa desse repertório, por isso que a gente fala muito aqui, né, sobre esses sistemas. É impressionante como, quando a gente traça, a gente já vê de cara ali, né, o que vai ser feito, como que vai ser feita essa parede, como vai ser executada, porque a gente somou um monte de informações e como é, 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 a gente busca em outros projetos, a gente fala, putz, aquele projeto é verdade, tem mesmo essa intenção muito parecida, tal. Não é cópia do projeto, tá, gente? É uma intenção muito parecida. Isso é muito legal, muito legal. Porque, por exemplo, ó, eu citei um outro projeto, né? Que é até mais recente que esse, e me lembrou muito esse, né? Me remeteu a esse. Isso é muito legal. E tá vendo como a gente vai somando, né, na nossa mente o repertório. E é impressionante como ele é acionado quando a gente precisa dele. Parece que a gente não vai usar. Vamos lá, então, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. E você vai ver que o sistemas construtivo fica muito fresco na nossa cabeça. E você vai ver como eles aplicaram o sistema construtivo, né? As técnicas construtivas de uma forma muito simples e um resultado muito legal. Esse sistema aqui, ó, que a gente está vendo, eles desenharam caixilharia. Então, assim, eles entendem do material, né, do material que vai ser aplicado, e aí eles conseguem produzir algo com aquele material, né? Produzir, por exemplo, esse tipo de caixilho, dando esse efeito, né? Esse efeito em toda a fachada. Por quê? Porque eles conhecem também o material e como pode fazer isso. Né? Como que eles conseguem fazer isso? A produção chega até a ser uma produção industrial, né? Então eles discutem ali com o pessoal da serralheria, como ser, né, seguro também, né? Porque está no limite da rua, ser seguro, duração de tempo, abertura, etc, etc e tal. Outro também elemento estrutural aqui, ó, são placas cimentícias, né? Placas cimentícias eles usam muito em técnica construtiva com steel frame. Muito interessante, né? Tá vendo como o arquiteto precisa, né? O arquiteto, o projetista e o pessoal ali de edificações também, né? Os engenheiros, precisa saber do todo da técnica construtiva, né? Das instalações. Muito importante isso, gente. Muito, muito importante. Falamos aqui até que é mais importante do que você ter aí uma grande ferramenta, o domínio de uma grande ferramenta. Por quê? Porque se você não sabe como se faz, você não, cara, você vai sentar diante do computador e essa ferramenta não vai te obedecer, assim dizendo, ela não vai desenhar por você. Então, é mais importante isso, né, repertório técnico até mesmo do que uma ferramenta. Vamos caminhar que você vai entender o que eu estou falando. Então, ó, são elementos simples, né? Ó, policarbonato, aqui é uma pintura simples, se eu não me engano é texturizada, né? Um fechamento simples. Aqui placas cimentícias para ele justamente causar esse efeito, né, mais escuro na parte de baixo. A arquitetura portuguesa faz bem isso, né? Marca bem isso. Divide, né? Praticamente ela divide a edificação, assim, né? A parte superior e a parte inferior. E aí, tá vendo? Ó, aqui nada mais é do que um piso intertravado, tal, mas muito bem executado, né? O projeto é muito bem desenvolvido, né? Muito bem desenhado para não causar degrau, né? Ter essa elevação bem leve. Vamos caminhar que vocês vão entender o que eu estou falando. Ó. Aqui uma parte interna, né? Dessa galeria. Cara, uma edificação simples, simples. Aqui são pilares, né? Metálicos. Você vai ver que é o fechamento lá, né? Tá vendo? A gente tá vendo aqui o pano, né? De, de policarbonato aqui embaixo, né? Claro, a gente tá vendo a parede aí na frente, né? Mas você vê os engastes deles aqui, ó. E olha esse piso aqui, que é um piso de cimento queimado. Cara, como que se executa isso, né? Um grande pano.
né? Que técnica vai usar? A gente chama de bambolê, né? Vai usar o bambolê lá para deixar ele lisinho, vai passar um verniz, vai ser o que vai ser feito, né? E as instalações também que a gente está vendo aqui. A gente vê ele meio fosqueado porque eles colocaram a luminária presa na estrutura e depois uma espécie de um, não é bem um forro, mas como se fosse uma tela, né? Na linha do forro ali, para dar esse efeito e a gente não vê de cara a luminária. E aí eu te chamo a atenção dessa estrutura, que aí depois eu vou abrir até uma outra tela aqui, eu vou te mostrar que é uma cobertura tipo roll-on, né, que a gente chama, né? É uma telha que o cara vai... É um rolo mesmo, né? Que vem uma chapa com um rolo, né? O cara vai desenrolando no telhado. A estrutura, né? Toda bem paginada, né? A dimensão dela aqui, ó, é bem paginada. Já é uma estrutura bem leve. E, cara, que ele usou nessa obra. Técnica construtiva. Quando se fala num galpão, geralmente a pessoa já vê na cabeça a treliça metálica, aquela estrutura é até pesada, né? Dependendo do que você vai fazer, é até pesada. Aqui, como o arquiteto domina, né? O projetista domina outras técnicas, usou, né? Se usou dessa tecnologia. Vamos caminhar mais um pouquinho, que aí eu vou te explicar. Olha, os detalhes, ó. Cara, ele não inventou nada, ou vamos usar os materiais mais high-techs, não sei o que lá, não, ó. Policarbonato, né? Piso de cimento queimado, estrutura de concreto, mas é um projetinho muito bem desenhado, né? Isso que é muito importante. Uma linha bem leve, né? Você viu que ele é uma grande caixa, mas isso aqui faz toda a diferença no projeto, né? Toda a diferença. Claro, vamos lá, o cara vai fazer uma edificação, e essa edificação que ele está fazendo, ele abstraiu tudo, né? Puxou todas as informações do projeto ali, do que o projeto precisa, né? O conteúdo programático do projeto, que é uma galeria. E aí você vai ver, né? Se a gente voltar nessa foto, uma galeria, né? Ele não vai deixar a tela na galeria voltada para a exposição de luz, então ele não pode ter isso. Então, né? Ele vai, lógico, pega o programa ali, né? Funcional e tal, né? O que se pede no programa funcional. E aí ele vai desenvolvendo a arquitetura, né, em favor disso. Por isso também que aquela parte de cima é mais fechada e ele é um bloco, né, assim, uma edificação mais fechada, né? Só para a gente entender um pouquinho, né, do que a gente está desenhando ali. E aí, né, tem essa aparência, né, desse bloco, desse grande bloco, que eu acho muito bonito, simples, uma linha muito reta, muito bem marcada, proporção muito legal, muito interessante, né? E eu gosto muito de ver isso aqui, as soluções que eles dão, muito simples, sabe? Não reinventou a roda, tá usando. E aí tem que saber muito de técnica, de como se executa isso, porque isso é projeto, né? Esse desenho de projeto, ó, aquela linha de fogo que eu falei, tá vendo? Tá bem marcado aqui, ó, né? Você tá vendo aqui o traçado do forro. Muito interessante, né? Muito legal, né? Simples, cara. Olha o piso. Muito simples, né? Que a gente tá vendo a estrutura também, né? Muito simples, cara. Bonito de se ver, né? Tá vendo como, se a gente entende muito bem dos materiais, a gente não precisa ir lá e vamos colocar o melhor porcelanato do mundo. Vamos colocar o melhor piso do mundo. Vamos fazer a maior estrutura do mundo, não sei o que lá. Cara, ele resolveu com muita, mas muita simplicidade. Olha que desenho lindo da fachada, né? A fachada quis provocar isso, né? Se a gente voltar um pouquinho aqui, a gente vai entender, ó, né? A pessoa tá passando no passeio aqui e, cara, ele pode passear por aqui, por essa praça que faz parte, né? Então ele aumentou, né, toda esse passeio aqui, ele queria causar isso, né, nesse trecho da rua aqui à noite, né, causar isso para que chame a atenção, né, pô, o que que tem lá dentro, tá vendo que não tem nada visual, né, uma comunicação visual, dizendo aqui é a galeria, não sei o que lá, não, ele quer realmente causar isso, né, nas pessoas. E outros detalhes, ó, o forro a gente vê bem aqui, tá vendo? Aqui ele colocou, né, a luminária entre ali a divisão do forro, mas aqui a gente vê bem. E detalhes muito, muito, muito lindos, né, de arquitetura, né?
Olha que interessante esse trecho da parede, né? Saltado aqui, ó, do patamar da escada. Cara, esse corrimão ficou lindo, né? Nessa parede branca, né? Que desenho bonito de se ver, né? Uma peça única. A gente não vê, né, os pontos, né, do corrimão, aquela fixação. Cara, se o arquiteto, né, o projetista, é, não entender o que ele está fazendo, né, os materiais e de como ele pode usar, cara, ele não chega na solução desse desenho aqui, ó, lindo, né? Essa imagem, né, do total dessa imagem aqui. Tudo isso já está na mente do arquiteto, na mente do projetista. E aí eu te falo, são os computadores que vão resolver isso? Né? São os grandes programas? Não são, cara. Não são. Os programas são ferramentas. São ferramentas. Se isso não tivesse na mente do arquiteto, né, o repertório de materiais técnicos que ele tem, de materiais, de acabamento, de processos, de arquitetura, que muito provavelmente ele tem isso na mente, que ele já viu em algum outro local, né, ou pegou referência de outro local. Cara, se ele não tem isso na mente, esquece, cara. Esquece, ele não vai reproduzir isso. Ele não vai, cara, o programa que for, o render que for, não vai reproduzir isso, esse tipo de arquitetura. Não tá, ele não sabe como faz, não está na mente dele, esquece, ele não vai reproduzir isso, certo? E aí, cara, vamos caminhar mais um pouquinho. Olha os detalhes, que bonito, né, cara? Então você vê a peça estrutural aqui, provavelmente, né, dentro dessa parede aqui tem uma linha estrutural, né? Tem elementos estruturais para suportar, né, tudo isso daqui, né? Vou voltar um pouquinho aqui, vamos voltar numa fachada aqui, ó. Uma fachada maior, peraí. Tó. A gente viu o pilar, né, ó. A gente vê até a imagem do pilar, tem um pilar aqui, tá vendo? Acho que não sei se no canto tem outro, mas a gente vê a linha de pilar. Como que ele fez suportar tudo isso daqui, aqui, ó. Deve ter, né, um elemento de viga que leve e tal, para ter esse fechamento, etc e tal. Tá vendo aqui? A gente vê a linha de pilares, né, ó. Aqui, ó, tem até um engastezinho que marca ali o fechamento, que está segurando uma estrutura de fechamento e tal. Vamos voltar para aquela imagem lá, né? Muito bonito, ó. Não tem marabalismo da arquitetura, uma coisa muito simples, mas ó, tem detalhes, tá vendo? As portas, né, estão abrindo. Aqui, ó, claro, né, tem um elemento construtivo, né? A gente vê que tem um pilar, ó, tem um engaste aqui da estrutura metálica, tá vendo? Muito provavelmente é uma espécie de uma viga verendel, né? Que fecha e apoia toda essa parede aí. E aí, ó, né, ele sabe o elemento que ele está usando aqui, que é a espessura dele, e ele conseguiu fazer como se fosse uma sanca aqui, ó, entre, né, aqui a gente está na divisão já, né, opa, peraí, aqui, ó, a gente já está na divisão entre a rua e o interno, né, o externo e o interno, então ele sabe como ele tratar esse material, que muito provavelmente deve ser aí uma chapa, né, de gesso acartonado, vamos falar assim, uma coisa mais simples, né, uma chapa de gesso acartonado, ou né, uma chapa wall, e aí ele sabe que tem esse vão, né, porque tem a estrutura aqui, e aí ele põe, né, o revestimento externo, né, tá vendo que ele tem ainda mais outro trecho ali de talvez, né, um gesso, um gesso acartonado, e depois sobe do lado externo o revestimento. Se ele não tem a compreensão de tudo isso, e isso é projetado, ele vai desenhando, e aí o que a gente chama de fechamento de cebola, né, alvenaria cebola, ou né, o fechamento ali, cebola, que a gente chama, né, que são camadas, né, que você vai descascar, como se fosse uma cebola, né, você vai interpretando, né, no desenho, as paredes. Então, o miolo é a estrutura, né, então, o miolo é a estrutura, e depois ele tem, por exemplo, o revestimento térmico, depois um fechamento para proteger esse revestimento, por exemplo, né, o steel frame é muito isso, né? O steel frame é uma parede de cebola, né? Então tem estrutura, depois tem o USB, estrutura, voltando, a estrutura, aí depois tem revestimento térmico, USB, depois uma camada tecla que eles falam que é uma espécie de uma manta, depois a cimentícia e pintura ou textura, um outro tipo de revestimento cerâmico e assim por diante. É isso, é descascar essa parede, né? Isso eu estou falando do lado externo da parede. Do lado interno, depois tem outros revestimentos também. Então,
que eu acho, né, na minha opinião aqui, um dos sistemas mais legais, né, e mais, assim, avançados, né, que a gente tem. Por quê? Porque a gente faz um comparativo, né, e não um comparativo de valores, mas um comparativo de mão de obra. Imagina assim, cara, a gente está usando ferramentas BIM já. Cara, que as ferramentas fazem tudo, conta quantos tijolos tem na obra. Só que aí, cara, depende do sistema construtivo, né, que a gente está falando, projeto em tijolo, projeto em blocos, chega na obra, cara, o cara descarrega de qualquer jeito, né, quebra bloco, já perdeu aquilo lá, o cara vem descarregar areia, joga na calçada areia, puta, chove, metade da chuva leva, ou tá no cimento, ou ainda, né, o terreno ainda não tem área para descarregar, e aí descarrega no próprio terreno, né, na terra, né, assim dizendo, cara, chove, leva tudo embora, ou se perde na terra, mistura com a terra. Cara, o que adiantou, né, a gente desenhar no BIM ali, uma super ferramenta? Cara, não funcionou, né, o BIM. Essa é uma questão muito discutida, né, mas é para uma outra aula, assim dizendo, né. Não que a ferramenta não funciona, é que eu acho que a evolução da construção civil precisa acontecer também, e aí a gente usar, por exemplo, o steel frame, que vai ajudar muito, né? O steel frame, ou metálica, ou outro tipo de sistema construtivo, que vai agregar muito, né? Porque a gente pode montar isso fora, né? E produzir isso fora e vir tudo montado já na obra. E aí a obra fica muito mais rápida, muito mais racional, né? É, outra coisa, né? Dei ali uma entrada no sistema para a gente também abrir a nossa mente. E aí, ó, a gente vê os detalhes, ó. Tá vendo? Um detalhe aqui, ó, muito simples até, né? De instalação do forro ali que está abaixo. Esse desenho é um desenho mais industrial, que é um desenho de serralheria. Mas aí, ó, como que o arquiteto chega e fala assim, olha, eu quero colocar esse tipo de tela aqui. Cara, porque o arquiteto está antenado com tudo que tem de serralheria. Ele sabe o que ele consegue fazer. E a gente precisa, sim, estudar isso, cara. Não é só desenhar a paredinha de 20 centímetros. Não é só isso. Por isso, né, aí aquela grande frase que a gente inicia. Por que que eles conseguem? Como que eles conseguem? Por conta disso. Entende de sistemas construtivos e de tudo mais um pouco, né? E tudo mais mesmo, né? Então ele consegue fazer isso. E aí a gente tem mais instalações também. Aqui a gente tem, eu acho que aqui é ar-condicionado, né? A insuflação de ar-condicionado e tal. Olha os detalhes, que bonito, né? Aqui, ó, como que ele conseguiu chegar nisso também, né? Então a gente tem uma parede com acabamento e depois aqui ele quer a laje aparecendo ali. Esse detalhe aqui também é muito legal, ó. Que interessante, né? A escada deve ser esse perfil metálico, né? Essa chapa metálica, e ele faz questão de causar isso. Olha que interessante. Por conta dos materiais, ele causa esse efeito aqui, ó. Opa, não desenhei aqui, ó. Esse efeito aqui, ó, que é o de encaixe, né? Parece que a escada não está presa na parede. Por quê? Porque ele quer causar isso. Mas por quê? Porque ele entende dos materiais. Ele sabe como causar isso, esse efeito. Muito legal, né? Parece um efeito tão simples, mas dá tanta leveza na escada, dá tanto, né, um desenho bonito na escada, né, que parece que ela tá solta, né, a impressão de que ela tá solta. Também o corrimão, né, como eu já tinha falado. Tá vendo? É técnica construtiva, né, repertório. A gente, muito provavelmente, a gente já viu isso, sabe que funciona, e lá na frente, quando a gente precisar, né, adquirir isso, a gente vai lá e consegue fazer, né, quando a gente precisa aplicar isso, a gente vai lá e consegue fazer. Muito interessante, né? Muito legal isso. Cara, que da hora, tá vendo? Com simplicidade, não tem, cara, um grande lustre aqui para chamar atenção, não tem nada. Resolução básica de coisas de obra. Coisas de obra. Vamos passar mais um pouquinho, a gente vai. Agora a gente começa a entrar nos desenhos, tá? E aí, a importância, né, de a gente ter um desenho muito bem feito, né? A gente vê a marcação de pilares, ó. Pilares, aqui acho que tem um pilar de canto também, né? Deve ser de um outro, deve ser de concreto, por exemplo, né? Muito provavelmente, né? Se a gente voltar, pelo desenho dele é de concreto, ó. E a gente vê os metálicos aqui, tá vendo como é importante desenhar. Aqui a gente vê
o metálico. E aí, ó, presta atenção, ó. Tá vendo como não é paredinha de 20 por 20? A gente entende o sistema construtivo, a gente entende, né, o uso daquela edificação, ó. A gente tá vendo o pilar aqui e o pilar aqui. Lembra que a gente viu aquele painel, né, na frente lá com a imagem, né, de um quadro, né, de uma obra de arte voltada para dentro? Por que que ele fez isso? Essa barreira visual. E, né, justamente ele queria deixar a luminosidade por fora, né, para fora, para chamar atenção. Olha aqui, ó, tem um fechamento que é leve, que está aqui fora, que é o policarbonato, e ele fez uma outra parede com uma espécie de um drywall, né, internamente. Tá vendo como não é paredinha de 20 por 20? Aí ele tem que estruturar isso, como é que ele faz essa parede, tem um pilar, como é que ele vai desenhando essas camadas? Aqui ele cegou a parede, muito provavelmente deve ser concreto, tá? Que também ele cegou um trecho. Mas como é que ele consegue desenhar isso? Só desenha isso quem consegue desenhar tecnicamente, representar tecnicamente os sistemas construtivos. E aí ele consegue dar linha, né, nesse sistema, né? Então ele faz o desenho arquitetônico e aí ele chega no máximo aí da arquitetura. Claro, a arquitetura não vai calcular a estrutura, mas aí depois ele passa isso para frente, mas isso já está muito bem encaminhado, né? Um projeto desse é difícil o engenheiro mudar uma coisa, só se ele vê uma coisa muito fora do comum, mas é muito difícil, já foi muito estudado esse projeto, né? Então, engenheiro, né, que vai ali projetar, cara, ele já sabe como fazer, né? Já sabe como executar. Muito provavelmente essa parede aqui foi detalhada com steel frame, né? Ou sistema ali de, né, gesso acartonado. Tá vendo que ela tá bem paginada? Interessante, ó, tem um pilar aqui também, tá vendo, no meio. Que a gente tem um mezanino nessa área aqui. Tá vendo como a gente vai identificando isso? É muito importante identificar o sistema construtivo, como é que se executa aqui, ó. Tem um tipo de porta dupla, né? Que ele para aqui, né, o sistema construtivo e ele corre com a porta para lá. Muito provavelmente esse trecho aqui é um de marcenaria, né? Tem um detalhe de marcenaria aí. Tem que entender de marcenaria também. Muito importante. Como que ele consegue executar. Aí, tá vendo? A gente chegou perto, a gente acabou vendo uma outra parte. Muito provavelmente é um drywall também, né? Que ele fixou os perfis, né? Então ele tem a parede lá, que pode ser... Deixa eu desenhar mais um pouquinho mais direito. A parede, pode ser muito provavelmente pelo desenho que é concreto, né? E aí ele desenhou, fez o perfil e depois ele colocou a chapa wall ali, ou cimentícia, ou drywall mesmo, de fechamento. Ele deve usar para uma exposição, uma coisa desse tipo, né? Tá vendo como enriquece o detalhe dos projetos, né? Enriquece o projeto. E aí, ó, vamos mudar mais um desenho aqui, ó. Tá vendo? Aí subimos para um nível, né? Ele tá no mezanino. E aí a gente vê outros detalhes também, ó. Tá vendo? Parede muito bem, ó, parede dupla aqui de drywall. Muito importante, tá vendo? E aí a gente vê, ó, por que que ele não fixou a escada ali, ele optou por fazer uma escada, né, em metal, né, em chapa metal. Porque a gente tem uma parede de drywall, né, como que a gente vai colocar uma escada de concreto ali? Né? Então ele optou para usar esse tipo de material. Muito legal, né? Vamos chegar no desenho, e aí lembra que eu pedi para você observar no corte, né? A gente está chegando no corte, observar o sistema construtivo, o sistema Rolon, aqui ó, os detalhes, né, que ele desenhou, muito provavelmente pelo vão aqui, quer ver? Ó? A gente tem esse vão aqui, ele chegou no fabricante e falou assim, ó, tem um vão X aqui, ó, né? Opa, deixa eu voltar aqui, eu tenho um vão X. Qual o tamanho, qual é a altura, aí ele vai falar assim, ó, qual é essa altura aqui, ó, que eu tenho de um perfil padrão seu para me vencer, né, com a estrutura. Qual é o vão que eu consigo para vencer? E aí eu vou te mostrar o sistema Rolon, vou mudar a tela aqui, eu vou te mostrar o sistema Rolon. Você vai ver como é que ele funciona, você vai ver que os arquitetos desenharam exatamente eles aqui. E aí, ó só mais um detalhe aqui, ó a parede aqui como tem camadas, ó. Olha que interessante aqui, ó. Precisa desenhar tudo isso, cara. Os perfis, né, as camadas, os encaixes, os detalhes, muito importante, detalhe técnico que muito legal.
ver se esse detalhe aqui tem mais alguma coisa aqui, ó. Esse é o detalhe bem da rua, ó. Detalhe bem da rua. Olha aqui, ó, como tem piso desenhado aqui, né? Por isso que eu tô falando, o cara tem que entender de técnica e ver, olha, eles até desenharam como aqui acaba o piso e começa ali o outro, né, o banco que eles fizeram em concreto lá. Tá vendo? Aqui tem desnível também. Muito importante, cara, muito importante. E os detalhes aqui, ó. Né, ó, que interessante como a gente achou um outro detalhe. Lembra dos pilares metálicos? Ó, os pilares metálicos são esse desenho aqui, ó. Olha como chega aqui, ó, ele acaba, tem uma espécie de uma viga aí, parece, né, uma viga aí que está em cima do pilar. E aí depois vem um assentamento em cima, né, a sobreposição, que é a estrutura, né, do telhado, né, do sistema Rolon. E aí depois vem os fechamentos, ó. Da metálica, lembra que tinha uma espécie de um braço, né, saindo para segurar, né, essa toda a fachada, né, o fechamento da fachada, né? Então ele está todo desenhado aqui, ó. A gente vê detalhes aqui da estrutura, tá vendo? Muito provavelmente é aquilo que a gente falou, é uma espécie de uma viga Verendel, né? O que é uma viga Verendel? É uma grande viga, né? Que faz dois perfis, como se fosse uma treliça grandona, né? Perfil em cima, perfil embaixo, e ele vai traçando outros perfis, né? E aí ela se auto-suporta e depois ele vem e fecha, né, com, né, um tipo de material aí, né, tipo chapual, etc e tal. E aí, ó, o sistema rolou, vamos lá, você vai ver que ele está bem desenhado, que é bem semelhante ao que ele fez aqui. Semelhante não, né? Muito provavelmente a fábrica, né, quem fornece o sistema, forneceu um desenho técnico para ele e eles montaram esse desenho aqui, ó. Vamos lá? Deixa eu só mudar de tela aqui, ó. É esse sistema aqui, ó. Olha que interessante, né? O que ele é o sistema? Ele vem num rolo mesmo, né? São chapas que aí ele vai desenrolando essa chapa que está mostrando bem, ó. Ele vai desenrolando essa chapa e depois, como a chapa é fininha, né? O que acontece? Ela acaba formando isso aqui, ó. Né? Ela acaba descendo, aí ela se encaixa. Ela se encaixa dentro desse perfil. Aqui, né, ele está desenhando, ele tá, aqui, ó, é uma espécie de uma parte térmica dele, tá? Então ele está desenrolando por cima disso, né? E depois, como a chapa desenrola, ela já causa, pelo peso dela, já causa, né? Esse U aí que ela forma, né? Esse formato dela. E depois tem um perfil de encaixe em cima. Aí eu vou abrir aqui, ó, o detalhe dele, é exatamente isso aqui, ó. Olha que interessante como eles desenharam muito bem isso, cara, né? O perfil metálico eles desenharam muito bem lá. E tá tudo desenhado, claro. Muito provavelmente eles receberam isso, né? De um fabricante. E aí eles desenharam o perfil aqui, né? Que é aquele que a gente viu que era o rolo, né? Que estava ali desenrolando. E vamos pegar um desenho maior aqui, ó. E aí a chapa de acabamento, ó, o rolo aqui, ó. Esse telhado é muito interessante, cara. Eles fazem esse telhado muito rápido. Os galpões grandes, assim, né? É, 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 de Tem galpões agora, né? Que usa muito aí. Vou falar fazer uma propaganda aqui, Mercado Livre, Magazine Luiza, né? Esses galpões de estoque, né? Cara, é esse sistema que eles usam. O galpão é muito grande, né? Imagine cobrir com telhas metálicas, né? Maior telha metálica ali, sei lá, acho que tem até 6 metros, né? Que é como ela consegue ser transportada. Cara, eles não conseguem dar conta de quantos caminhões vem. Então, isso aqui vem numa bobina, você viu que era muito fino, né? O perfil. E aí, esse sistema também aqui, ó, essa estrutura é muito leve. E eles vão montando lá na obra e isso é muito leve. E aí o cara sobe lá em cima, vem com uma grande bobina e vai desenrolando. Vai desenrolando ela. Cara, leve demais o sistema. Esse sistema não aguenta muito peso assim, né? Ele está calculado para passar, por exemplo, não aguentar peso, que eu digo no sentido de você ficar pendurando coisas nele, né? A galera pendura lá forro, pendura sistema de ar-condicionado e coisa e tal. Precisa ser muito bem observado isso para não causar um sobrepeso aí, tá? Cara, ele praticamente estanque a água, por quê?
porque ele tem todos esses perfis de encaixe, tá vendo? Ele forma isso daqui, então é muito difícil a água. Você viu que o material dele é liso, né? Liso. E aí é muito difícil ele parar a água. E aí ele tem esses perfis de encaixe aqui, que, né, quando a peça, né, a peça roll-on entra aqui embaixo, né, que é essa grande chapa, depois ele vem e encaixa isso daqui. Cara, muito difícil dar vazamento isso aqui. E é praticamente uma obra seca, né? Uma obra seca. Tá vendo que legal, ó? Os arquitetos, né? Olha que legal aqui, né? Os detalhes das treliças, né? Das junções e tal. Como ele faz isso aqui, ó, como se fosse uma verendel, ó. Legal, né? A gente vai estudando, né? Ele é um conjunto, isso aqui forma um conjunto, né? Isso aqui, ó, tá vendo? Tá bem feito aqui, ó. É um conjunto, né? Que o peso dela próprio, peso próprio não, né? O que for, né? Ali, deixa eu só desviar um pouquinho aqui. Desenhando maior aqui, ó. Então isso aqui é como, opa, peraí. Isso aqui, ó, é como se fosse uma viga verendel, né? Uma grande treliça, ó. Que ela é leve, e aí o peso que está em cima dela é bem leve, e aí, né, se a gente joga um peso nela aqui, ela se autossuporta. Só que aí ele faz uma junção com essa outra. Então ele vai formando, ó, tá vendo? Ele forma duas, onde ele precisa de reforço, ele forma duas treliças, ó. Que interessante, né? Ou uma e vai espaçando isso. E aí quando ele faz a união, ele consegue fazer um conjunto todo trabalhar em favor ali, né, de toda a estrutura. Muito legal, né? Muito interessante. Esse sistema é fantástico. Sistema bem tecnológico. Acho que é o último sistema que saiu ali, ó, o içamento aqui. O último sistema ali que a gente viu, né, sair ali de sistema construtivo para grandes vãos, estrutura metálica, um sistema limpo, tá? Muito legal, tá vendo como os arquitetos, né, e os projetistas uniram todo o repertório técnico para executar aquela obra? Parece tão simples, né? Uma coisa tão simples, mas a gente só vai entender e buscar porque a gente adquiriu o repertório e olhou parte técnica, né? Ficar olhando a beleza só da arquitetura não, hein? Olhar de fato a parte técnica, certo? Gente, vamos finalizar aqui. Compartilha com seus amigos aí de faculdade, de curso técnico, é primeiro, terceiro ano de edificações, primeiro, quinto ano de arquitetura, ou os eternos estudantes de arquitetura, como nós aqui, engenharia também, primeiro, quinto ano, compartilha com eles, manda aí um direct para eles, dizendo assim, olha, eu vi isso, isso é muito importante pra gente, beleza? É isso daí. Cara, que obra legal, né? Quanta parte técnica a gente precisa ver. E é isso aí. Um abraço, fique com Deus.